Programa de Cara com Cara, mais uma vez de volta aqui na TV Rio Preto, Canal 7. E eu não canso de dizer que a cada convidado que vem aqui eu aprendo um pouco, passo a admirá-los ainda mais. E hoje eu estou aqui com uma jornalista, aliás, uma jornalista de sucesso aqui em São José do Rio Preto. Mas ela tem uma coisa, ela é tímida. E ela esconde um pouco o leite. Vocês não sabem do talento dessa moça. E é com muito prazer que hoje eu apresento Lígia Aliberti. Liberti, eu achava que era Alberti, mas não, eu acho que a Liberti cai melhor para você. E é com muito prazer que eu te recebo aqui, viu, hoje, minha querida. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Pois é, mas Lígia, a primeira pergunta, sempre que eu formulo para o meu convidado, é quem é você? E aí, quem é você? Uma pergunta simples, mas difícil. Você acha difícil? Eu acho, aquela coisa meio terapia, né? Quem é você? Bom, eu sou Lígia, né? Tenho quase 30 anos, estou para completar, estou naquele momento, cheguei nos 30. Solteira ainda? Não, sou casada faz 5 anos. Meio precoce. E, bom, eu tenho trabalho, né, como empresária, me formei na área de comunicação, toda a minha formação, mas hoje eu sou, faz 8 anos, né, que eu sou empresária, também fui meio precoce para abrir meu negócio. E eu sou uma pessoa que ama a vida, tem, assim, muita questão do propósito de vida, sabe? Eu sempre estou procurando entender por que eu estou aqui, né, qual que é o caminho, eu tento seguir minha intuição, buscar fazer a missão que eu tenho aqui, né? Acho que cada um de nós tem isso aí pela frente. Então, eu sempre estou buscando evoluir e contribuir de alguma forma. Pois é, mas, Lígia, você sempre viveu em Rio Preto, nasceu aqui? Não, na verdade, eu nasci em São Paulo, na capital, né? Que a história dos meus pais, meu pai saiu daqui da região, de Potirendaba, e foi para São Paulo tentar vida, aquela coisa que era muito comum. E minha mãe foi com a família de Botucatu para lá também, para São Paulo, e se conheceram lá. Então a gente acabou nascendo lá, eu e meus 2 irmãos nascemos lá. E eu sempre gostei, tenho família e tal, mas aí com 8 anos de idade, quando eu tinha essa idade, meu pai quis voltar para o interior, né? Para uma vida melhor, para os filhos, aquela coisa. E aí eu acabei voltando. Então, falava que ia voltar para São Paulo. Eu tinha essa coisa de, não, eu vou trabalhar em São Paulo, né? Mas acabou que eu me apaixonei muito. Eu amo Rio Preto, o calor. Tomou água daqui? As capivaras, a represa. E aí eu me identifiquei, então até hoje eu moro aqui. Inclusive hoje o meu marido tem empresa em Ribeirão Preto, que é uma outra cidade muito boa, e a gente se divide, porque eu tenho o meu negócio aqui, ele tem o dele lá. Qual que é o ramo de atividade dele? Ele trabalha na parte de desenvolvimento de software, a formação dele é em ciência da computação. Então ele acabou abrindo um negócio lá e eu aqui, então ele fica, né, lá e durante o fim de semana vem pra cá com as nossas famílias. Você sabe que o casamento dura mais assim? Eu acho. Muita gente me diz isso. Eu não acho, eu tenho quase certeza, viu? É uma boa, porque realmente... Não teve nem tempo de arrumar filho. Não, por enquanto a gente tá enrolando, já tem o cachorrinho, já tá bom, né? A gente vai... Não, e eu falava assim, não, com 30 anos, né, acho que é a hora. Mas é impressionante como chega e parece que... Você fala já, né? Muito assim. Passa rápido. Muito rápido. E com essa vida que a gente leva, né? Correria mesmo, de ter seu negócio, a gente troca muita ideia, os dois, um ajuda o outro, né? Passa os desafios parecidos. Então a gente acaba, né? Assim, realmente a carreira acaba tendo um peso um pouco maior por enquanto. Mas é um tempo, né? Lígia, você fez, é verdade, você fez 2 faculdades? Fiz, Cida, eu fiz 2 faculdades. Aqui? Quando eu estava definindo, né, o que eu ia querer estudar e tal, eu sempre gostei do jornalismo, já era uma coisa que eu queria. Mas eu pensei na parte de letras também, porque eu tive uma professora do Colégio São José, que ela era muito inspiradora, ela falava muito de linguística, sabe? As intenções do falante, ela fazia essas reflexões com a gente. E aí eu passei a gostar dessa parte de linguística e sabia que na faculdade de letras eu iria ter a chance de estudar isso. Então eu acabei optando por fazer as 2 ao mesmo tempo. Aí eu entrei na Unesp aqui do Ibilce, né? Logo que eu me formei na escola, então eu fazia de dia e à noite eu fazia jornalismo na Unilago. Então foram 4 anos intensos que eu tive que, né, me virar, minha mãe ajudava muito, que como eu morava aqui, então me levava, me buscava, eu ficava o dia inteiro estudando, cada hora num lugar. E foi bem intenso, mas foi ótimo, assim, são realidades diferentes as 2 faculdades, eu tive amigos nas 2, bons professores nas 2, acabei, até por eu não ter tempo, né, de fazer tanta coisa, assim, não tinha como fazer estágio.
Então eu comecei a fazer estágio dentro do IBILSE mesmo, fazendo jornal, assessoria de imprensa, estágio de gramática com uma professora que eu tive lá. Então eu acabei pegando gosto por essa área que eu tô hoje, de comunicação corporativa, ali dentro mesmo da faculdade, que aí eu acabei desenvolvendo meus estágios todos ali, né? Então foi uma experiência rica, assim, que eu tive. Agora, Lígia, você ainda é jovem, né? Porque 30 anos para mim é jovem demais. Você hoje é uma empresária, felizmente, de muito sucesso. Apesar de que eu falo sempre que eu vejo a tua empresa de grande sucesso e você também de grande sucesso, mas eu acho vocês um pouco acanhados. Vocês não fazem aquele marketing que muitos fazem. Você acha que há necessidade de você manter isso? E eu queria que você falasse para mim também como é que surgiu a Multivias. Sobre essa questão do marketing aí, a gente trabalha com isso, né? Realmente, assim, até os 5 anos de agência, hoje está com 8, fez agora há pouco. Foi no 7 que eu tive lá? Foi no 7, que é em março, né, que a gente faz aniversário. Então, assim, até os 5 anos, eu era, assim, ainda mais fechada ali com o negócio, sabe? Foi uma fase que eu quis, assim, ter o que mostrar para aparecer, sabe? Então eu procurei, assim, desenvolver os processos, buscar os clientes, fazer um trabalho bem feito. E não ficava realmente promovendo muito, assim, sabe? Eu fiquei mais fechada, até porque era muito trabalho. Começo de empresa, você não tem recurso, você não tem equipe para delegar as coisas, você tem que fazer de tudo. Então eu optei mesmo por, né, fazer algo mais sustentável. E aí, a partir do 5º ano, a gente começou a investir mais, né, em fazer eventos com a nossa marca, aparecer, né, a gente tem hoje um jornal nosso, a parte digital a gente sempre fez bastante, né, de redes sociais, site e tal. Então, hoje a gente começou, a partir dali a gente começou a ter, assim, uma visibilidade maior. Mas ainda assim, não é uma coisa, acho que assim, né, tão publicitária, é uma coisa mais de relacionamento que a gente vai criando, uma coisa mais sólida. Eu acho que eu sou muito assim, sabe? Eu não gosto muito de oba-oba, eu sou muito séria. Então, quando eu faço assim, aparecer, eu gosto de estar embasada, né? Então, eu penso muito antes de fazer as coisas e procuro fazer assim nessa medida, coisas em que eu acredito, que eu acho que tem uma empatia, certas situações eu não me coloco quando eu não me sinto sem vontade, acho que aquilo não acrescenta, sabe? Eu acho que um pouco de seletividade também nesse mundo de hoje é importante, né? E a Multivias surgiu do dia para a noite, assim, de repente, ou foi programado? Na verdade, não é aquela coisa que eu falava assim, nossa, vou ser empresária, vou ter um negócio, não tive isso. Mas tinha sonhos. Até porque eu era muito nova, né? Tinha, assim, sempre tive uma coisa com carreira, sabe? Sempre quis, assim, fazer a diferença de alguma maneira. Sempre fui, eu falo assim que eu não sou nada além de ninguém, eu acho que eu sou esforçada. Né? Não é uma questão assim de inteligência, questão de não, é esforço mesmo, né? Até por ter feito as 2 faculdades ao mesmo tempo, comecei a me diferenciar um pouco nisso, foi esforço puramente, né? E depois eu acabei tendo a oportunidade, o Daniel lá da CCLI, o Daniel Rodrigues, né, que você conhece, lá, tanto no IBILSE quanto na CCLI, eu fiz estágio durante a faculdade, e ele foi um grande incentivador meu. Né, ele falou, Lígia, faz a sua empresa. Mas aquele menino enxerga longe. Ele foi um grande mentor. Por isso que ele também está estourando esse sucesso. E a gente está até hoje trabalhando juntos, né? A Multivias atende, a CCLI até hoje, é um casamento muito longo, né? E ele foi um incentivador. E o meu pai também, que meu pai também sempre teve o próprio negócio, né? E sempre me incentivou também nesse caminho. Então eu acabei falando, eu pensava, nossa, mas eu tô nova, eu já vou abrir, né? Só que aí a CCLI já era uma cliente. O IBILSE também queria continuar comigo depois que eu me formei. Então foi uma questão de oportunidade, né? Falei, então eu vou tentar, caso não dê, depois eu tô nova, eu corro atrás, faço outra coisa. E aí assim que eu comecei. Confesso que eu achava que era assim, né? Eu achava que eu ia abrir uma empresa, se eu me esforçasse ia ser assim, sabe? Aquela coisa... E aí, com o tempo, você vê que não, né? Você vê que pé no chão, que você tem que trabalhar demais. Mesmo que você se esforce, tem coisa que não depende de você, entendeu? Até você ter confiança das marcas para elas se tornarem sua cliente, leva um tempo, né? Então, fui sentindo isso daí e fui, assim, aprendendo a dar tempo ao tempo, né? A conquistar as coisas nessa medida, assim. Mas a Multivias começou dessa forma.
E você hoje tem quantos clientes lá? Nós temos 30 clientes contínuos, né, que são clientes que a gente atende, ou a gente tem assim, duas formas principais, né? Ou a gente atende empresas maiores que têm um departamento de marketing e não tem braço para fazer alguma coisa, então uma revista, né, ou assim, o site, elas precisam terceirizar alguma parte do processo. E a outra parte, que é 70% da nossa receita, são pequenas empresas que não têm departamento de marketing. E aí elas acabam usando a Multivias como um departamento de comunicação. É como se a gente fizesse esse papel. E aí é uma grande parte interessante nossa, né? Que é Multivias Comunicação. A gente quer dar essa ideia de que a gente pega a empresa e atende no todo, faz o diagnóstico, faz o planejamento, as ações e o acompanhamento de tudo. Então a maior parte dos nossos clientes hoje são essas empresas aí. Agora, qual o caminho que você toma para você conquistar um cliente? São vários, eu acho, né? Hoje a recomendação qualquer empresa de serviço, né? A recomendação é o principal, porque é um cliente falando de você, e aí acaba dando certo. E outra coisa, assim, eu procuro me relacionar bastante. Então, eu participo muito do meio empresarial, até porque eu gosto, né? Até porque eu sou empresária, então eu sempre estou envolvida em eventos, né, do setor, das entidades de classe e tal, e aí você acaba conhecendo as pessoas. A gente também trabalha muito a parte de marketing digital, né, nossa divulgação acabam chegando prospects pra gente, mas o que eu acho, assim, principal é a minha forma de relacionamento mesmo, quando alguém procura Multivias, sabe? Eu sou, assim, muito aberta, transparente e, eles até falam muitas vezes, né, como eu gosto do que eu faço, eu acabo vendendo assim, e as pessoas veem que eu tô com brilho no olho, eu tô falando, eu tô, sabe, me envolvendo, e isso eu acho que é a principal venda, né, E quando a gente faz o que gosta, parece que a gente se envolve mais, sim, né? Sim, acaba... Eu falo sempre que tudo que eu percebo que uma pessoa gosta de fazer, ela faz bem feito. É difícil aquela pessoa que não faz bem feito. É verdade. Quando gosta de fazer, né? E a gente que tem acompanhado esse sucesso todo seu, a gente fica aqui sempre torcendo, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para você e você vai dar a resposta depois dos nossos comerciais. Certo. Você vai falar sobre a sua equipe. Legal. Eu achei a equipe fantástica. Rio Preto Shopping. Dinossauros. Um realismo impressionante. Venha participar. Pois é, então nós voltando, né? Fala aí pra mim daquela sua equipe. Aliás, aumentou depois que eu fui pra lá ou hoje está em crise, já diminuiu? Como é que ficou lá? Não, a gente está com o mesmo número de pessoas. A gente teve até uma reestruturação o ano passado. Realmente essa crise, né, teve um impacto em geral nos negócios, que pra gente foi muito bom. Porque a gente passou a aprimorar muito o processo, assim, a gente contou com algumas mudanças ali, até de forma de atendimento, de processo interno, que foi ótimo, assim. Hoje até a gente, essa semana, fez uma apresentação dos resultados dessas metas que a gente colocou 6 meses atrás e o que a gente conquistou. Então, realmente foi ótimo, assim, é um momento de crise que você também para analisar, né?
como eu tenho que organizar minha equipe para ter a melhor produtividade? Que tipo de cliente é interessante para a agência, sabe? E você começa a buscar essas respostas. A gente teve muitas consultorias, a gente sempre investiu bastante nisso. E a equipe é o principal ali, porque a gente vende serviço. Então, quem vai fazer, né? Posso vender, mas tem que ser o pessoal fazendo, é o nosso espelho ali, né? E aí a gente acaba investindo bastante nisso, em ter um clima, um ambiente, né, gostoso para trabalhar. A gente até fez uma reforma grande 2 anos atrás, até antes de você ir lá. Foi quando a gente mexeu ali, investiu bastante, mas era para o ambiente ficar melhor para todo mundo, né? Receber mais os clientes. Então é um investimento constante que a gente tem. E a gente está hoje em 9 pessoas, né, no time, e todo mundo com funções bem definidas. A gente tem os gerentes de contas, né, que fazem a parte toda de gerenciamento, de ver os objetivos, de atender aquelas expectativas do cliente. Temos a equipe dividida por núcleos, então cada um na sua especialidade. E eu faço a direção, né, da equipe, sou muito próxima, porque é uma equipe enxuta. Agora, você não acha que... Eu vi lá, quando eu fui, que tinham pessoas da sua equipe que trabalharam em jornal, trabalharam comigo. Eu vejo hoje essas agências, como é o caso da sua e de outros aqui de São José do Rio Preto, que foi uma abertura muito grande para os profissionais da imprensa. Porque uns já tinham passado pelo Diário da Região, às vezes alguns até voltam, mas na maioria das vezes não. Então, é uma oportunidade muito boa que vocês estão dando, você e outras agências aí da cidade, para o cliente. Agora, o cliente tem aqueles que tudo pergunta para você? Ou aqueles que já estão caminhando sozinho, quando você viu já está tudo pronto? Tem. Na verdade, hoje a gente tem essa, graças a Deus, né? Porque por muito tempo ficava muito em mim. É um piano grande de carregar sozinha. Hoje já não. Hoje a gente já conseguiu criar essa estrutura, né? Para que o gerente faça esse contato direto com o cliente. O meio de campo. O meio de campo, e aí a equipe faz a produção e não fica tudo, né, sobre mim ou sobre uma pessoa. Legal. E tem aquelas coisas estratégicas, que aí eu faço questão de estar na reunião, de acompanhar. E o cliente aprende, sabe? Eu penso que mais a gente é que tem que... acaba se envolvendo, né? A gente é que tem que criar essa estrutura para o cliente se acostumar. Senão... E algum novo projeto aí para 2016? Porque vocês estão sempre inovando, né? A gente está investindo muito agora na parte do Comuninter, que é o Centro de Comunicação no Interior. O Comuninter surgiu de um evento bem sucedido que a gente fez, que foi o Fórum de Comunicação no Interior. Esse ano passado foi o primeiro? Foi o segundo. O primeiro foi em 2014, aí 2015 o segundo, e agora vamos para o terceiro. Quando vai ser? Vai ser em outubro, no final de outubro. A gente está só fechando a data. E foi assim, algo que a gente fez para testar, ver o que ia acontecer. Foi muito bem recebido. A gente teve logo no primeiro pessoas de Presidente Prudente, Bauru, Birigui, vindo para participar do evento, tanto empresários quanto profissionais de marketing, pessoas do setor, né, de comunicação. E aí a gente falou, puxa, acho que tem espaço para fazer mais coisa nisso, para a gente não ter que depender só da capital, né? Trazer também especialistas para falar aqui com a gente e falar sobre o mercado nosso, né, sobre a nossa realidade. E foi aí que começou, né, o Comuninter. Aí a gente acabou criando esse projeto chamado Comuninter dentro da Multivias, que ele não faz só o fórum. A gente oferece cursos, faz pesquisas de mercado. E aí a gente começou tem um portal de conteúdo, né, para falar, basicamente a nossa ideia é disseminar boas práticas de comunicação no interior. Comunicação corporativa. E por enquanto a gente está em Rio Preto. E os resultados, como é que tem sido? Tem sido bacana. Por exemplo, teve uma pesquisa que a gente fez agora, bem interessante, que a gente estudou. A gente fez no fórum essa pesquisa e a gente lançou os resultados. Até quem quiser ver, está no comuninter.com.br. Pode entrar lá no portal que tem todos os resultados. E o que a gente notou nessa pesquisa? Uns dados que ninguém tinha acesso. A gente nunca fez isso por aqui. Por exemplo, mostrou que o empresário em Rio Preto e região, ele ainda é a principal pessoa que cuida da comunicação na empresa. Então, é algo assim, que são 33% dos empresários que cuidam sozinhos. E isso é algo que a gente tem que mudar com o tempo, né? Porque o empresário precisa contar
com um serviço especializado, e não ele. Ele não é especialista no tema. No assunto, né? E ele está fazendo por ele mesmo ali, né? Uma grande parte dos entrevistados. Mas por que eles quiseram ter essa iniciativa? Eu penso que eles acabam fazendo por desconhecimento, às vezes, de quem pode ajudá-los nessa tarefa, né? Às vezes eles acham que vai ser muito caro, mas eles não pesam o custo-benefício, né? O que aquilo vai trazer para ele, fazer esse investimento. Que pode até dar até um tiro no pé, né? Exatamente. E você tudo ao contrário. Exatamente. Teve um caso recente da Quitandinha, né, que é um bar em São Paulo, que aconteceu isso, né? Foi assim, ganhou muita repercussão nas redes sociais, porque uma cliente postou nas redes sociais um caso que ela tinha sido mal atendida, porque tinham vindo uns rapazes falar com ela, entrar na mesa dela, o garçom não fez nada para resolver. Então ela reclamou da postura do bar, com esse assédio que supostamente ela teria sofrido, e ela postou isso nas redes sociais. Eu acho que eu tomei conhecimento disso. Foi algo que explodiu. E aí, o que chamou mais atenção foi a forma como o bar se posicionou. Eles acabaram colocando nas redes sociais dele, de uma forma bem amadora, né, onde faltou uma ajuda, exato. De uma empresa de assessoria. Porque aí eles colocaram aquilo lá, todo mundo saiu criticando o bar mais uma vez, porque eles, né, colocaram a culpa na menina. Deve ter fechado o bar. Então, e aquilo é uma bola de neve. Então, assim, eu penso que isso tem que ser mudado. Em contrapartida, a pesquisa mostrou também que 93% dos empresários acham a comunicação uma coisa muito importante para o negócio. Então eu penso que existe espaço. Eles estão fazendo por eles, né? Mas eles veem que é importante. Por isso eu acho que existe espaço para as agências, para os nossos profissionais, conseguirmos, né, no interior também aumentar o uso dos nossos serviços pelas empresas. Acho que esse é o caminho. Outro dado interessante é que cerca de 70% dos jornalistas que a gente entrevistou pensam em largar a redação para trabalhar no setor de comunicação corporativa, que foi o que você me perguntou antes. É verdade. É um caminho que eu acredito que vai também acabar sendo seguido. Só que é importante os profissionais que vão sair da redação e vão trabalhar com isso, que busquem a especialização específica nesse tema, né, de comunicação corporativa. Não, e eu acho até que aquele jornalista, na maioria das vezes, aquele que trabalha no jornal, na redação, eles têm eles cumprem um horário e trabalho, eu tenho impressão, porque eu trabalhei em redação de jornal, mas como colunista social é totalmente diferente. Mas trabalho um pouco sob pressão. E eu acho, além de horário, às vezes que passam do horário, é isso também, né? A pessoa buscando uma flexibilidade maior, né? Ter um fim de semana, então esse setor acaba trazendo isso. Eu não escolhi por conta disso. A tua empresa é muito procurada por profissionais? Sim, a gente tem. Eu fico bem feliz, assim, de ver, né? Como a gente recebe bastante currículo, assim, quase que diariamente. Pessoas que estão em redações, ou pessoas, né, de outros setores, ou estudantes. Eu acho que isso é um radar legal para a empresa, né? Para ver que está se tornando uma empresa que as pessoas têm vontade de trabalhar, né? Mas eu percebo que hoje poucos procuram pela faculdade de jornalismo, pelo curso de jornalismo. Como é que você está vendo hoje as faculdades de jornalismo de Rio Preto, por exemplo, que é aqui que você vive? Sim. Bom, eu penso que não vai acabar aquela coisa que dizem. Eu penso que ela vai ter que se abrir um pouco mais, né? Porque hoje o jornalista está em redação, mas está em outros vários meios, né? Ele pode ter um blog de muito sucesso, um portal, trabalhar, sei lá, como escritor, ou ele pode trabalhar em agência, se tornar até um empreendedor. Realmente, eu não vejo assim como algo que possa ser mais fechado, né? Tem que abrir cada vez mais. Também não sou partidária daqueles que acham que tem que ter diploma. Nunca fui. Até porque eu já tive várias pessoas na minha equipe de letras. Não, e eu vejo também hoje que um grande número de jornalistas, pelo menos da minha faixa etária, até aqueles acima de 50 anos ali, a maioria não tem o curso de jornalismo. E, no entanto, eles têm um texto espetacular, muito melhor do que muitos jornalistas aí que estão formando. Então, isso também pesa, né? Eu penso que a formação você deve buscar, mas de várias maneiras, né? Não necessariamente ter o diploma de jornalista. Você pode ter feito, até tem uma campanha
que a Abracom, que é a Associação Brasileira de Agências de Comunicação, está fazendo, e a gente está apoiando, a Multivias é associada e tal, que é Somos Comunicação Corporativa, é a bandeira que está sendo levantada. Então, assim, falar até no caso das agências, que igual eu não me considero jornalista, porque hoje eu sou empresária e as pessoas da minha equipe também não são jornalistas, porque elas trabalham com comunicação corporativa, é diferente, entendeu? O jornalismo, ele tem aquele compromisso com a informação e tal. A gente também tem esse compromisso, mas a gente tem uma série de outras atividades que a gente busca trabalhar a marca, a imagem do cliente, que são diferentes do que tem numa redação. E a gente está com essa bandeira, né, levantando isso. Então, é um campo muito grande para quem gosta de escrever, quer ser jornalista, mas na agência, né, na área de comunicação corporativa, num departamento interno de marketing também, ele pode desenvolver tudo isso e outras coisas também. Infelizmente, o programa nosso está chegando ao final. Esse bate-papo tão gostoso, estou aprendendo, conhecendo um pouco mais do seu talento. E a gente faz aquele bate-bola rápido. Você está pronto? Meu Deus. Qual que é a sua maior qualidade? Eu acho que é como eu falei antes, é a força de vontade, o esforço, sabe, de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre acho que tem solução, então eu vou achar. E o seu maior defeito? Meu maior defeito? Eu acho que às vezes é a força de vontade também. É assim, algo que saber a medida, sabe? Às vezes eu perco um pouco a medida quando eu quero muito uma coisa. Então, às vezes eu, né, assim, já tenho trabalhado isso, né, de não passar do ponto até para não ter problemas, né, decorrentes disso. E qual que é a sua ideia de felicidade? A minha ideia de felicidade é essa coisa de propósito. Eu busco esse propósito, encontrar isso, sabe, e me sentir em paz, assim. Quando eu tomo uma decisão, tenho que tomar, eu durmo. Se eu acordar pensando a mesma coisa, eu estiver em paz, eu falo, eu decidi certo. Pois é, e quando você acorda, você pensa em quê? Já fazendo um link, né? Eu penso assim, o que eu tenho pra hoje, sabe? Eu gosto assim de me inspirar, né? De acordo, por isso que eu sou uma pessoa de planejamento, então eu quero ver pra onde tá indo. Então eu penso no meu sonho. E se você ganhasse milhões na loteria, o que você faria? Eu continuaria a minha vida como é, porque eu gosto muito de ter meu negócio de ir passo a passo. E eu gostaria de fazer ações sociais, de verdade, assim, não é por falar não, mas é uma coisa que eu tenho muitas ideias a respeito e se eu tivesse dinheiro eu faria. O que você mais detesta? O que eu detesto? Eu acho que é acomodação. É uma coisa que não gosto de estar perto de pessoas assim. E um hobby? Tocar piano. Ah, é? Que delícia! Eu não sabia, não conhecia esse lado seu, tá vendo? E um sonho de consumo que ainda não realizou? Eu acho que é aquela coisa romântica, assim, queria ter a minha casa construída de uma forma como eu quero, ter a família ali e ter sempre a família próxima. Minha mãe, no caso, que meu pai faleceu, meus irmãos, ter essas pessoas próximas. Tua família é numerosa? Não, principalmente aqui em Rio Preto, somos poucos, muitos estão em São Paulo, mas somos bem conectados. E em que ocasião você mente? Nossa. Eu penso que eu, às vezes, minto pra cobertar algum sofrimento. Até comigo mesmo, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ter essas estratégias para não fazer o outro sofrer ou a gente mesmo. Acho que em alguns momentos é importante. E uma vaidade? Uma vaidade? Eu gosto de me diferenciar. Acho que isso é uma vaidade. Eu não gosto de fazer tudo igual a todo mundo. O que não pode faltar na sua mesa? Comida mesmo? É sorvete. Então meu marido é igual. Mas se não tiver um sorvete, ainda mais no calor de Rio Preto, né? Nossa, eu sou viciada. E o que você acha que falta em São José do Rio Preto? Na cidade como um todo? Eu sou muito apaixonada, né, por Rio Preto. E eu sou apaixonada até por faltar muita coisa. E acho que isso dá espaço pra gente criar, sabe? Então, eu falo, se você vai para São Paulo, você é mais um, né? E aqui a gente tem espaço. Eu acho que falta, assim, um pouco menos de sol de vez em quando, sabe? Porque às vezes o sol é demais. De resto, eu tô feliz. E uma saudade? Meu pai. E se você vê uma pessoa que está querendo entrar no mundo seu, que conselho você daria? Eu daria o conselho de buscar no seu interior o que você faz melhor, o que te faz levantar da cama e buscar aquilo, sabe? Ter um propósito e linkar a sua atuação com o seu propósito de vida, com seus valores. Acho que esse casamento não tem como não dar certo. Olha, Lígia, foi uma alegria muito grande
eu recebê-la aqui hoje. Eu sei que você é extremamente ocupado, em pleno final de semana a gente está aqui, mas quero desejar contínuo sucesso para a sua empresa, que Deus derrame muitas bênçãos sobre toda a sua equipe também. Amém. E é isso aí, o programa de Cara com Caramba vai encerrando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana e na próxima também, porque aqui são 2 semanas que o meu convidado fica no ar. E eu estarei sempre trazendo um convidado especial para mim e com certeza será também para você.